E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo vamos dar início a um conteúdo novo, matrizes, com foco para o segundo ano do ensino médio. E vamos lá, conteúdo novo aqui, esse vídeo vai ser um pouco mais extenso que o normal, porque eu vou estar abordando tanto a definição do que, basicamente, do que é matriz, e todos os possíveis tipos de matriz, se não todas, a grande maioria. Então vamos lá, vamos começando. Para começar, o que é uma definição de matriz? Chama-se que uma matriz A do tipo M por N, lê-se M por N, né? A toda tabela com M linhas e N colunas. Diz também que M por N, é a dimensão ou tipo da matriz. Nós escrevemos da forma M por N, da seguinte forma aqui, sendo A uma letra maiúscula, né? Seguido por esse M minúsculo, X, N minúsculo. Ou dessa outra forma aqui. Então, basicamente, como se escreve uma matriz? Uma matriz nada mais é do que uma tabela. Como vocês podem observar, uma matriz pode ser escrita como uma tabela com parênteses ou colchetes. Então, como que se escreve uma matriz dessa forma M por N? Basicamente, aqui nós vamos observar o número de linhas e o número de colunas. M é o número de linhas e N é o número de colunas. Então, aqui, por exemplo, nessa matriz aqui, nós temos duas linhas, no caso M, né? E N, nós temos três colunas. Então, essa matriz aqui nós escrevemos da seguinte forma: A 2 por 3. Essa é uma matriz 2 por 3. Então, gente, na notação matemática, existe uma forma de generalizar, ou, ou como vamos definir aqui, é uma matriz explícita. Dessa forma, uma matriz explícita é o quê? A matriz A, M por N, é representada indicando-se cada um dos elementos por uma letra minúscula acompanhada de dois índices. O primeiro indicado pela linha e o segundo indicando a coluna. Assim, nós vamos escrever esse elemento, cada um desses elementos representado por uma letra minúscula, no caso A. Então, o elemento da linha será I e o elemento da coluna será J. Nós vamos ter, por exemplo, no primeiro elemento representado por o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna é 1, 1. O segundo elemento da primeira linha é 1, 2. O primeiro elemento da segunda linha é 2, 1. Sendo que no caso aqui, por exemplo, no caso do primeiro elemento 1, 1, o primeiro 1 é o I e o segundo 1 é o J. Vamos ter os elementos A1, A11, A12, A13, até A1N, no caso, N linhas para esse lado. Mesma coisa para cá, são a segunda linha, né? Ou, desculpa, N colunas, né? No caso aqui são a segunda linha, então vai até N colunas. Mesma coisa do outro lado. Então, estamos aqui com a primeira coluna, ela vai até M linhas. Mesma coisa na segunda coluna, vai até M linhas.
E aqui nós vemos que ele vai até m linhas e n colunas, que é assim que se generaliza uma matriz. A forma abreviada da matriz pode ser escrita dessa forma aqui. A maiúsculo, que representa a matriz, igual a um termo dessa matriz, A, I, E e J, fecha parêntese, M por N, em que A e J indicam um elemento da linha I e coluna J. Assim, uma matriz 2 por 3 é equivalente a A igual a A minúsculo e J, fecha parêntese, 2 por 3. Vai ficar mais claro no exemplo. Vamos observar aqui no exemplo. Ó. Escreva na forma da tabela, escreva na forma de tabela a matriz A i j 2 por 3, em que A e J vai ser representado por essa representação aqui. 2 vezes I menos 3 vezes J. Então, para encontrarmos cada termo, cada elemento dessa matriz, basta substituir os valores de cada um desses termos. Então, por exemplo, se nós vamos fazer uma 2 por 3, temos aqui nossa matriz duas linhas e 3 colunas. Para descobrirmos o primeiro termo, nós temos que, no primeiro termo, I e J são iguais a 1. Então, para o primeiro termo, temos 2 vezes 1, que aqui é o I, né? Menos 3 vezes 1, que é o J. Isso daqui vai ser igual a menos 1. Então, o primeiro termo é igual a menos 1. O último termo da segunda linha e da terceira coluna. Temos que 2 vezes 2, que é I, menos 3 vezes 3, que é J. Isso aqui é igual a menos 5. Então, o elemento 2, 3 vai ser igual a menos 5. Mesma coisa para os outros elementos, assim você encontra a matriz correspondente. Agora vamos para os tipos de matriz. Existe a matriz linha, que basicamente é apenas uma matriz que não possui mais de uma linha, apenas sempre M igual a 1. Chama-se matriz linha toda matriz que possui apenas uma linha, ou seja, M igual a 1. Genericamente, A é igual a 1 por N. Exemplo que temos A igual a 2, 6, 9, 0. Como vocês podem ver, não tem mais de uma linha, apenas uma linha. Matriz linha do tipo 1 por 4, né? Uma linha e 4 colunas. A matriz coluna é o mesmo princípio da matriz linha, só que é o inverso. Chama-se uma matriz coluna a toda matriz que possui apenas uma coluna, no caso n igual a 1. Genericamente, A m por 1. Exemplo aqui temos A igual a 1, 4, 6, menos 2. Só tem uma coluna, mas temos 4 linhas. Matriz do tipo 4 por 1. Essa matriz pode ser chamada também por vetor, tá? É generalmente denominada por vetor. A matriz quadrada, que é o que a gente mais vai ver, chama matriz quadrada toda matriz que o número de linhas é igual a um número de colunas, ou seja, M igual a N. Genericamente, A é AN por N. Diz, portanto, que a matriz A é de ordem N. No contexto, se A é quadrada, então existem duas possibilidades. Uma diagonal principal e ela também vai ter uma diagonal secundária. A diagonal principal é em que existem os elementos A e J, tais que I igual a J formam a diagonal principal de A. Então, basicamente, vamos fazer uma fração aqui uma matriz aqui para vocês verem.
Por exemplo, na matriz A igual a... Opa. Uma matriz A1. Vou fazer uma matriz bem genérica mesmo, só para observar. Observem aqui que a diagonal principal, ela vai dar aqui todos os elementos da diagonal principal vão ser I igual a J. Então, temos que encontrar os elementos onde I são iguais a J. Então, por exemplo, vamos observar aqui na nossa matriz explícita. Observem aqui que todos os elementos que vão ser sempre iguais, onde I igual a J, são os elementos dessa diagonal aqui, ó. Então, é o mesmo princípio aqui. A diagonal vai ser onde vai possuir o elemento 1, 1, o elemento 2, 2 e o elemento 3, 3. Então, essa é a nossa diagonal principal. A nossa diagonal secundária vai ser dada da seguinte forma. Os elementos de A e J, tais que I mais J igual a N mais 1, formam uma diagonal secundária de A. O que é esse N? Esse N nada mais é do que a nossa formação, né? Se aqui nós temos uma matriz da forma 3×3, ou como nós definimos na matriz quadrada, uma ordem n, A3, então esse n nada mais é do que a nossa ordem. Então, se temos uma matriz de ordem 3, n mais 1 é 4. Então, todos os nossos termos da diagonal secundária serão termos onde I mais J vai ser igual a 4. Então, vamos observar quais que são esses elementos. Se observarmos nesse 1 aqui, o termo A31, 3 mais 1 é 4. O termo do meio, 2 mais 2 é 4. E 1 mais 3 também é 4. Então, a nossa diagonal secundária é essa daqui. Nada mais é do que a diagonal oposta à primária, né? A principal. Se a primária é essa, a secundária é essa daqui. A nossa matriz identidade ou matriz unidade chama-se matriz identidade de ordem n, onde n tem que ser maior ou igual a 2 a toda a matriz quadrada de ordem n. Tá que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Se temos uma matriz identidade que é representada por IN, se temos um exemplo de I3, então essa matriz vai ser representada por 100010001. Observe que todos os termos dessa matriz de identidade vão estar sempre na diagonal principal. Então, e eles vão ser sempre iguais a 1. É isso que define uma matriz de identidade. Todos os termos da diagonal principal serão iguais a 1 e todos os outros termos serão iguais a 0, que não estejam dentro da diagonal principal. Uma matriz nula nada mais é do que uma matriz que todos os termos dele são iguais a 0. Essa notação é dada por 0, m por n. Por exemplo, uma matriz 0, 2 por 2
uma matriz de duas linhas e duas colunas com todos os termos iguais a zero. Simplesmente isso. Lembrando que é sempre importante colocar o termo, a formação dessa matriz. Por exemplo, mesmo sendo nula, uma matriz nula 2 por 2 é diferente de uma matriz 2 por 3, por exemplo. Mesmo que ambas sejam nulas, elas ainda são diferentes. A matriz transposta. O que é uma matriz transposta? Chama-se matriz transposta matriz AM por N, a matriz cujas linhas colunas coincidem ordenadamente com linhas da matriz A. O que é isso? Nada mais é do que a matriz transposta, ela vai ser uma reformulação da, da matriz. O que você vai fazer na matriz transposta? Todos os termos de uma linha se tornam uma coluna. Então, se todos os termos da primeira linha aqui dessa matriz, na transposta vão se tornar todos da primeira coluna. O mesmo princípio na outra. Todos os termos da segunda linha se tornarão na transposta todos os termos da segunda coluna. Simplesmente isso. Já na matriz oposta, lembrando que a matriz transposta é escrita dessa forma aqui, tá? AT ou A'. Uma dessas duas formas. Na matriz oposta, ela é escrita como -A. E o que é essa matriz oposta? É simplesmente trocar o sinal de todos os termos na matriz. Então, se temos uma matriz dessa forma aqui, a oposta dela vai ser todos os termos negativos. Já a matriz simétrica, ela vai ser o seguinte: todos os termos, mesmo trocados, vão ser correspondentes. Por exemplo, se você tem A e J, isso vai ser igual a JI para todo par IJ. O que significa isso? Por exemplo, que se você tem um termo A 2, o termo que está no 2 vai ser exatamente igual ao termo que está em 2 que no caso é esse daqui. O termo que está em 3 vai ser exatamente igual ao termo que está em 3 O termo que está 2 3 vai ser igual ao termo que está em 3 2. Outro exemplo, para que todo B seja simétrico, é necessário que x e y valham 5 e -4, respectivamente. Por exemplo, se vocês substituírem aqui os valores, vão observar que essa matriz vai ser simétrica. A matriz antissimétrica vai ser da seguinte forma. Se nós pegamos aqui, por exemplo, uma matriz, a forma 0, -2, 2 e 0, se nós fizermos a transposta dela, transformando linha em coluna, essa transposta. E se nós fizermos a oposta, vocês vão observar uma coisa. A oposta é só trocar os sinais. Note que ambas a transposta e a oposta dessa matriz são ambas iguais. E isso faz dessa matriz uma antissimétrica. A matriz triangular vai ser da seguinte forma. A matriz é uma matriz quadrada que
possui todos os elementos nulos acima ou abaixo da diagonal principal. Por exemplo, se ela possui todos os elementos nulos acima da diagonal principal, ela é uma triangular inferior. E se for abaixo da diagonal principal, ela é uma triangular superior, desculpa. Por exemplo, aqui vocês podem observar que esses termos não nulos vão formar um triângulo, por isso o nome matriz triangular. Como vocês podem observar aqui também tem um zero. Então, não necessariamente isso daqui, ela pode conter termos nulos, tá? Mas ela vai ter algum comportamento em que ela vai possuir termos em cima ou embaixo. Isso faz dela uma matriz triangular. E bom, pessoal, esses foram os tipos de matriz. Se tiver gostado, deixa o like. Não esqueçam de deixar o comentário, deixar sua opinião aí para que eu possa estar melhorando. Então é isso, galera. Valeu, falou, até o próximo vídeo.